Soltou aí. Diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Curva a tua cabeça. Pai, é tempo de ouvirmos a tua voz. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações. De maneira, ó Pai, que nós venhamos sair deste lugar renovados, fortalecidos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Não podemos sair deste lugar, meu Deus, da mesma maneira que nós entramos. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. O que Deus quer ministrar na tua vida nesta noite. O contexto aqui fala a respeito de Daniel, que recebeu a revelação da parte de Deus a respeito do sonho do rei. O rei tem um sonho, e eu creio muito que Deus fala através de sonhos. Eu creio muito, 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 muito. Desde a minha infância eu tenho sonhos, e desde a infância Deus me fala através de sonhos. Desde a infância. Então alguém pode dizer e falar: apóstolo, eu não creio. Eu acredito que sonhos são resposta do inconsciente. Sonhos revelam aquilo que você está ansiando, desejando. Este é o sonho, é uma resposta psicanalítica do sonho. Freud falava acerca do sonho, pode dizer um monte de coisas. E eu creio que realmente existem sonhos psicanalíticos. Eu sei que há sonhos que é resultado da ansiedade da minha alma, projeções do meu inconsciente, e eu creio nisso. Mas também creio que há sonhos que são espirituais. Também creio que Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Quando nós olhamos na palavra, nós olhamos que Deus por muitas vezes revelou os seus através de sonhos. José era chamado o homem, o jovem sonhador. E Deus faz e revela a José o que iria acontecer no Egito através de sonhos. Deus usa José para que pudesse interpretar o sonho daquele que estava também lá aprisionado com ele. Então eu creio que Deus fala muito, mas muito através dos sonhos. Podemos falar tantos outros, como Jacó, que também teve uma revelação através de um sonho. E o sonho, ele via uma escada que descia, anjos descia e subia. Ele desperta e vê que na verdade aquilo não se tratava de um sonho, mas de uma visão espiritual que ele havia tido. Gonçaga pega a pedra que ele havia utilizado como travesseiro, unge aquele lugar e declara aquele lugar, unge aquele local como Betel, casa de Deus. Então Deus fala muito através de sonhos. Quantos não são aqueles que tiveram tragédias e que dias antes tiveram revelações daquela tragédia através de sonhos? Quantos? Foram inúmeros. Inúmeros. Então Deus fala. Isso que Daniel aqui, ele vai compartilhar, ele louva a Deus, porque ele vai para a sua casa e começa a orar, ele faz a saber aqueles que estavam com ele também, os jovens que estavam com ele, e ele começa a orar ao Senhor para que Deus pudesse trazer revelação. E Deus traz revelação, e oração aqui que nós lemos agora é uma oração de gratidão, quando ele diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele que remove reis, estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento. É Ele que traz revelação. É Ele que faz entender os tempos e as estações. Se tem algo que nós temos que orar na igreja, é: Deus me dê discernimento, sabedoria, revelação da Tua palavra. Eu preciso entender e ler as estações. Se tem uma oração que eu faço com Deus o tempo inteiro, é: Deus, eu preciso ler as estações, eu preciso ler o que está acontecendo, eu preciso entender o que é que está havendo. E essa leitura que vai nos fazer compreender o tempo presente. Talvez você não saiba, mas dia 26 de junho aconteceu um fenômeno. Houve o tempo mais curto em toda a história, desde quando começaram a marcar o tempo
Este é chamado o tempo mais curto que houve, o dia mais curto que aconteceu. Se você for para Mateus 24, vai falar acerca disso. Que nos últimos dias o tempo seria abreviado. Porque senão até mesmo os eleitos iriam se perder. Por causa dos eleitos, o tempo se iria ser abreviado. E isso está se cumprindo. Os cientistas hoje estão dizendo acerca disso. Não estão entendendo por que o processo de rotação da Terra está ganhando uma aceleração, que não sabe o que está gerando isso. Mas é bíblico, é profético. 24 horas está voando. Eu vi uma brincadeira de alguém dizendo que até agosto, o que custava passar, agosto está passando rápido demais. O tempo está voando. Mas o que está acontecendo? É fato que nós estamos vivendo nos últimos dias. Existe marcado para o próximo ano, em agenda, um acordo de paz para 2023. Isto é a agenda ONU. Não é a minha, não é que eu estou falando. Eu estou falando aqui como um crente alienado. Um crente que crê em teorias de conspiração. Mas o que de fato, para muitos que estudam a escatologia, acreditam muito que esse acordo de paz é aquilo que está estabelecido de Daniel, aquilo que Daniel falou. Quem lê entenda, a revelação da última semana de Daniel. Se isso de fato for, não estou dizendo que seja, se de fato isto é verdade, está muito perto o arrebatamento. Se formos considerar algumas coisas que vêm acontecendo. Então ler as estações é fundamental. Mas eu não quero nessa noite que você se apegue a isso. Eu quero que você tenha primeiramente convicção. Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E isto é inegociável. Você crê ou não crê? Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Isto é fato. Qualquer momento nós seremos arrebatados. Qualquer momento nós iremos desaparecer dessa terra. Qualquer momento você, o teu marido, teus filhos não estarão mais aqui, mas irá encontrar com o Senhor nos ares. Quem está entendendo isso? Você não vai estar aqui, você vai encontrar com Jesus nos ares. Quem está entendendo isso? Você vai encontrar com Jesus. Uau! Primeiramente entenda isso. Eu creio para mim, meus lindos, eu creio para mim, que muitos aqui não vão chegar até a morte aqui. Eu creio por mim. Muitos aqui irão experimentar do arrebatamento, pelo que vai acontecer. Vai experimentar do arrebatamento. Nunca a igreja se corrompeu tanto como tem se corrompido. Nunca a igreja tem se envolvido tanto com o mundo como tem se envolvido. Mas por outro lado, é um tempo que Deus está levantando também os remanescentes. Homens e mulheres que não têm negociado com a fé. Homens e mulheres que têm se manifestado. Homens e mulheres que têm tido intimidade com o Senhor. Também tenho visto isso. São chamados da última hora. Estão sendo convocados da última hora. São aqueles que o mundo não dava nada, mas Deus levantou. São aqueles que o mundo ignorava e Deus falou: você será o atalaia dos últimos dias. Você será o profeta desta geração. Você será usado e ousado. Eu vejo isso. Eu vejo homens, mulheres, jovens, crianças. Eu vejo isso. Se por um lado eu estou vendo alguns se corrompendo, por outro eu estou vendo Deus levantando também. Ele não perdeu o controle. Ele levanta e ele tira reis. Ele não perdeu o controle. Então a leitura que nós primeiramente temos que ter
é que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que se aproxima dos últimos dias, isso é fato. Por isso que os dias têm passado tão rápido, tão rápido. Mas aposto que eu tenho que fazer então a partir de hoje. Entenda uma coisa. Eu me lembro quando eu casei, eu levei para o meu casamento um travesseiro que eu tinha. Um travesseiro, pensa num travesseiro velho. O travesseiro, você lembra, amor? Você tentou, me ameaçou por muitas vezes jogar no lixo. Guardo um ressentimento por você disso. Por muitas vezes ela falou, vou jogar isso no lixo, não é possível. Quando eu casei nós casamos, eu levei para o nosso casamento, tínhamos comprado tudo novo, fronha, tudo novinho, mas lá em cima estava o meu travesseiro velho. Porque eu dizia, eu não consigo dormir com outro travesseiro, eu não consigo descansar com outro travesseiro. Tentei por algumas noites, não consegui, fui na casa da mamãe, mãe, eu quero meu travesseiro de volta. Peguei o travesseiro e vi aquele travesseiro encardido que há anos me acompanhava. E fiquei com aquele travesseiro por um bom tempo. Não conseguia desvencilhar e deixar e abandonar aquele travesseiro. A verdade é que o travesseiro não era melhor do que o travesseiro que eu usava. A verdade é que nós gostamos de carregar algumas coisas de uma forma nostálgica. Não gostamos de abandonar algumas coisas que para nós têm um sentido, um valor emocional, um apego. Aquela pessoa que ela muda de casa, ela muda de apartamento, mas continua carregando aquele sofazinho velho. Ela mexe em tudo, mas o sofazinho continua lá. Ela troca tudo, mas o sofazinho velho ninguém toca. Nós temos que ler as estações. Há um vídeo que viralizou nessa semana, virou a trend da semana, onde que mostrava os anos 90. Alguém disse que sonhou que havia voltado os anos 90. E ele disse que nos anos 90, como que era bom. E ele fala da saudade que ele tinha de brincar, divertir, isto, aquilo. E nós somos bem nostálgicos, nós gostamos. Quem é dos anos 90 lembra bem dos anos 80, as brincadeiras de rouba-bandeira, as brincadeiras que nós tínhamos de polícia e ladrão. Nós tínhamos saudade desse tempo. Nós gostamos e sentimos saudade, como era gostoso. Ficávamos até tarde na rua. Íamos embora para dentro de casa, era meia-noite, 1h. Ficávamos contando história diante de uma fogueira. A comida era uma farinha com açúcar, era bofe, era pezinho de frango, pé de galinha. Quem passou por isso? Levanta a mão. É muita gente. E a gente olha para esse tempo, a gente sente saudade. A gente fala do tempo que nós tínhamos o televisor de tubo, e nós gostávamos de subir, ficar mexendo a antena, e alguém gritava, tá bom, tá bom. E quando a gente começava a descer da laje, não, piorou, voltava, mexia outra vez. Depois melhorou, avançou, porque veio o bombril que nós colocamos em cima da antena. Evoluímos, colocamos o bombril, e o bombril resolveu boa parte dos nossos problemas. E nós falamos que nós sentimos saudade disso. A verdade é o seguinte: sabe qual é o problema nosso aqui? Nós não conseguimos muitas vezes, nós não conseguimos ler o tempo presente, a estação presente. Esse tempo foi bom, mas esse tempo passou. Esse tempo foi legal, mas esse tempo não existe mais. Por estarmos presos nessas coisas, nós deixamos de ver o novo da parte de Deus. Porque se você for analisar bem, não foi um tempo tão bom como nós falamos que foi bom. Porque se fosse tão bom, você daria bofe para o seu filho no dia de hoje. Se o tempo fosse tão bom, você daria então um pezinho, faria de churrasco, de pezinho de galinha para os seus filhos. Se o tempo fosse tão bom, você não teria trocado sua TV. Você teria permanecido com sua TV de tubo, preta e branca. A verdade é que o tempo de hoje é muito melhor. A verdade é que hoje você tem acesso à carne que você não tinha no passado.
A verdade é que você tem acesso a alimentos que você não tinha no passado. A verdade é que você tem acesso a tecnologia que não existia no passado. Saudade, apóstolo, do Walkman. Então volta para o Walkman. Saudade, apóstolo, do videocassete 4 cabeças. Então volta. Se você quiser, a gente arruma no OLX para você. Arruma. Mas qual é o nosso problema? É que nós não conseguimos experimentar do novo. A nossa mente está envelhecida e presa no passado. A verdade é que essa prisão que nós falamos de um tempo que nós estivemos bem, revela que nós não conseguimos mais experimentar algo novo da parte de Deus. Aposto que saudade que eu tenho quando a igreja era lá em cima. Meu irmão, nós ficávamos num lugar pequeno. Janela, nem janela tinha. Nós suávamos mais do que tampa de chaleira. Nós temos hoje cadeira confortável. Nós temos um lugar grande, um lugar climatizado. Você vai dizer que lá era melhor do que lá? A verdade é que depois de lá você não teve mais vida com Deus. Depois de lá você não teve mais experiência com Deus. E o problema não é o lugar onde você ficou. É onde você permaneceu. A verdade é que lá talvez você não tinha limites na tua busca com Deus, e o tempo passou e você apenas tem saudade lá, porque lá é o tempo que você um dia ouviu a voz do Senhor e depois você nunca mais ouviu. Meu Deus, voltar para aquele lugar, você é louco. Só eu sei. Você tem saudade do banheiro que nós tínhamos lá em cima, que a descarga era puxar a cordinha? Você tem saudade? Por muitas vezes você entrava no banheiro e de repente um jacaré tinha voltado para trás. Aí você tinha que esperar encher novamente. Você tem saudade disso? A verdade, a sua saudade está de um tempo que você tinha vida com Deus e não tem mais. Aí bate a saudade. Estamos presos num tempo. Eu carregava o travesseiro porque o travesseiro me lembrava minha mãe, me lembrava o quarto, me lembrava o lugar que eu ficava com meus irmãos. Era um quarto para os 4. E carregar o travesseiro é carregar a saudade comigo, é carregar meus irmãos comigo, é carregar minha mãe comigo, é carregar meu pai comigo. E deixar aquele travesseiro é deixar a minha casa, é deixar o lugar que eu fui criado. E o nosso problema é que nós não queremos deixar os lugares. E por causa disso nós não temos mais experiência. Não temos mais experiência com Deus. O dia que eu mudou o travesseiro e eu deixei o travesseiro, jogamos fora o travesseiro. Eu falei, eu tenho que jogar fora, preciso jogar fora, vou continuar usando ela. Juntei o travesseiro, joguei fora. Comecei a usar um novo travesseiro. Passou alguns dias, meu Deus, que travesseiro maravilhoso. O que eu fiz com aquela carniça o tempo inteiro comigo? Porque estamos presos às coisas. Deus quer se revelar com você hoje. Ele não quer que você viva de uma experiência do passado. Ele não quer que você viva de lembranças do passado. Lá atrás você conheceu, mas o processo continuou. Lá atrás você estava em fase de largata, mas hoje você já é borboleta. Não pode uma borboleta sentir saudade do tempo que era uma lagarta. Não pode. A fase passou, o processo aconteceu. As dores vieram, você superou. Prepare para o novo, para aquilo que Deus tem para você. Enquanto você viver de um tempo do passado, não vai experimentar do novo da parte de Deus. Quantos não são aqueles que me procuram e dizem, começa a relatar, apóstolo, estou vindo para ser isso, aquilo, e eu me falo um pouquinho da sua história, e quando ele começa a contar a história dele, ele conta uma história de um tempo passado, onde ele teve uma experiência com Deus, os seus olhos começam agora a lacrimejar, porque ali ele teve experiência com o Senhor. O que houve? O que houve? Sabe o que acontece? Apóstolo, mas aquele tempo era bom.
Aquele tempo era bom para aquele tempo. Passou. Aquele tempo era bom para aquele tempo. Agora o que houve, apóstolo? Por que nós sentimos saudade daquele lugar? Simples. E eu quero que você não guarde bem isso. Porque abrimos mão de dois princípios. Abrimos mão de duas coisas. E isso faz toda a diferença. Sabe por que os anos 90 nós sentimos saudade? Sabe por que nós sentimos saudade o tempo que nós estávamos lá em cima e era apertado? Sabe por que nós sentimos saudade? Sabe por quê? Os anos 90, os anos 80 e 90 foi o chamado anos da geração X, que é o nosso ano. É o nosso ano, o ano de geração X. A geração dos nossos pais, geração Baby Boomer, essa geração dos nossos pais, foi uma geração chamada geração da roça. Uma geração que eles aprenderam na roça. Tudo era roça, levar para a roça. A vida era na roça. Já a geração X, a nossa geração, já era uma geração do serviço, da industrialização. Foi a geração da crise. Quem é mais ou menos a idade que eu estou falando, de 35, 40 anos, sabe muito bem disso. A década de 80 foi uma das grandes crises no Brasil. Nesse tempo, por exemplo, meu pai ele foi para o Iraque, trabalhar no Iraque. A Mafesa e algumas empresas como Mannesmann mandavam muitas pessoas para o Iraque. Havia uma crise muito grande no Brasil, um desemprego altíssimo. Nós íamos para o Ceasa para poder buscar comida no Ceasa. E muitos aqui que estão aqui também foram também. Nós buscávamos lá alimento e trazíamos alimento do Ceasa. Era um tempo de crise terrível. E essa década de 80 e 90, sabe o que aconteceu? Os pais, agora a mãe, o pai tinha que sair para trabalhar. Com isso, quem nós tínhamos de relacionamento eram os nossos vizinhos. Então estreitou, quem olhava a gente muitas vezes era o vizinho. Era a Maria, que era vizinha, que nós íamos para lá, ficávamos na casa dela. São eles que olhavam e observavam a gente. Ficávamos até tarde brincando. E nós não tínhamos, como temos hoje, celular. Então a brincadeira era na rua, era roubandeira, era brincar de bolinha de gude. Era isso que era a nossa brincadeira. E sabe o que tinha então? Sabe qual saudade que nós temos? Não é a saudade da bolinha de gude, não é a saudade do carrinho de rolimã. Nós temos saudade dos relacionamentos que nós tínhamos e não temos mais. É das amizades que nós tínhamos e não temos mais. Porque hoje muitas vezes nós não sabemos nem quem são os nossos vizinhos. Não sabemos nem quem mora ao lado do nosso apartamento. Nunca almoçamos, nunca tomamos café com o nosso vizinho. Somos estranhos dentro do mesmo condomínio. Já não há mais relacionamento. E são os relacionamentos que nos fazem sentir bem. Nós somos seres sociais. Nós precisamos socializar o tempo todo. Nós precisamos estarmos em meio de pessoas o tempo todo. É sobre a escala de Maslow. A escala de Maslow da psicologia é o relacionamento. Todos nós precisamos sentirmos aceitos. Todos nós precisamos fazer parte de um grupo. E este grupo já não existe mais. É dessa saudade que nós tínhamos. É dessa saudade que nós temos. E é isso que nós estamos perdendo a cada dia. Não temos mais relacionamento um com o outro. Quando nós sentimos saudade lá de cima, a saudade não era do apóstolo, do fulano, do ciclano. Nós temos saudade dos relacionamentos que nós tínhamos antes, com Deus e com as pessoas. E hoje não tem mais. Nos perdemos. Se você quer ter problemas sérios na tua vida emocional, se isole. Deixe amigos. Abandone seus amigos. Relacionamento traz cura. Relacionamento, ele justifica a nossa presença aqui. São os relacionamentos. E o problema é que nós não queremos mais relacionar mais com ninguém. Nós transferimos os relacionamentos que nós tínhamos com as pessoas pelos relacionamentos das redes sociais. Passamos um dia inteiro no Instagram. Nós somos incapazes de trocar uma mensagem com alguém, conversar com alguém. Não suportamos ficar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora conversando com alguém, mas ficando 1 hora nos feed, passando feed por feed.
Nós trocamos os relacionamentos que eram reais pelos relacionamentos virtuais. Apóstolo, onde nós vamos parar? Isso vai piorar, pois o metaverso já está dominando. A Lagoinha já iniciou o metaverso. O André Valadão já lançou o metaverso em Orlando. Os cultos agora, as pessoas em casa colocam agora um óculos, e através do óculos ele entra dentro da igreja e consegue agora ouvir o pastor de dentro da igreja, cumprimentar outros dentro da igreja através dos chamados avatares. Apóstolo, não é possível, isso é impossível. As igrejas já estão implantando. Aqui no Brasil, a Batista do Morumbi já iniciou, a Plenitude já iniciou. Apóstolo, mas nós não podemos deixar nascer isso entrar, não tem como, irmão. Não tem como. Em breve você também, em breve vai ter metaverso aqui também. Não é possível, apóstolo. Não tem como. Tem pessoas que estão nos vendo online. Vai impedir isso? Não, elas estão sendo abençoadas. Cada vez mais os relacionamentos, eles não vão acontecendo. Os resultados são os problemas emocionais que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer uma coisa. Essa geração é uma geração mais livre que já existiu em toda a história. Essa é uma geração onde há movimentos feministas. Movimentos, a minoria conseguiu o que eles buscavam, a sua liberdade de expressão, os seus movimentos. Hoje é uma geração totalmente livre naquilo que quer fazer. Nunca houve em toda a história. As pessoas têm liberdade de expressão, de comunicação, fazem o que querem. Mas só que há um engano em torno disso. Venderam história para eles no passado, que a liberdade, seja do feminismo, seja em outras áreas, faziam delas pessoas livres. Hoje estão descobrindo que isso foi uma falácia. Nunca se ouve tanto como está existindo nesse tempo, pessoas depressivas, deprimidas, suicídios. Estamos batendo um recorde de suicídio na história. As pessoas estão doentes emocionalmente. As pessoas estão com milhares de seguidores nas suas redes sociais, mas estão tirando suas próprias vidas. Elas estão vazias, estão sem vidas. Porque foi tirado coisa mais importante, chamado relacionamento. Se você quer cuidar da sua vida espiritual e emocional, atenda-se para os relacionamentos. Nós ainda na SEI trabalhamos pelo discipulado. E se perguntar, apóstolo, por que a SEI trabalha discipulado? E por que outras igrejas trabalham? Primeiramente, porque o discipulado ele é bíblico. Segundo, porque o discipulado gera relacionamento. E relacionamento traz cura para a nossa alma. Confessai uns aos outros para serdes curados. A igreja não é feita de uma pessoa, a igreja é composta por pessoas que amam a Cristo, é a congregação dos santos. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém. Quem está entendendo? Você está entendendo isso? Como que estão os seus relacionamentos? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas que você caminha com ela? Quantas pessoas que você pode confidenciar e buscar ajuda? Quantas pessoas frequentam a sua casa? Quantas vezes você traz pessoas para dentro do seu lar? As coisas estão mudando, mudando, uma velocidade muito grande. Eu estava dando discipulado para um pastor, que a gente dá cobertura de outro ministério, e eu falando com ele, pastor, e ele não entendendo alguns tempos, me indignado, pastor, o tempo mudou. As coisas mudaram e a gente tem que tentar entender essa estação. Não tem como. Eu sou do tempo, meu irmão, que consagrava, ungia o carro dos membros, ungia a casa dos membros. Eu sou do tempo que as pessoas faziam aniversário, chamavam o pastor para poder ungir o filho dele, o filho dela. Hoje você só sabe que fez aniversário via rede social. As pessoas nem sabem quem é o pastor delas direito, não tem mais identificação.
Era comum as pessoas chamar os pastores para ir na casa. Pastor, vai lá em casa, sentir isso. Isso está morrendo. E não se trata só do pastor, é dos pais. Isso está acabando. Já não tem mais relacionamento. Já não tem mais mesa. Eu estou batendo aqui, já tem 3, 4 semanas sobre, por favor, faça o teu culto doméstico. Quantos dos meus discípulos têm tido dificuldade? Eu não falo de fora, meus discípulos. Toda semana eu posto a gente lá no culto doméstico, mas eles ainda não têm tempo, correria. Se tem uma palavra maligna, chama correria. Para, antes que Deus te pare. Correria. Enquanto isso, sua família está doente, correria. Enquanto seus filhos estão mortos, correria. Enquanto seu casamento está naufragando, correria. Não adianta você ser uma pessoa sucedida na tua vida profissional e for fracassado na sua família. Não adianta. Correria. E nós estamos na correria. E quando olha, correria. Eu não estou tendo tempo, apóstolo. Não tenho tempo, apóstolo. Tá bom. Eu quero desafiar você nessa noite. Pega o teu celular. Depois você vai fazer o quê? Você vai lá na parte de configuração. Depois você vai nas redes sociais. E olha lá quanto tempo, produtividade você fica nas redes sociais. E vai descobrir se realmente a tua vida é uma correria. Você passa boa parte nas redes sociais. A verdade é que não há correria, não há mais prioridade. Nós não priorizamos mais o tempo com a nossa família. Não priorizamos mais o nosso tempo com Deus. Resultado, a doença, a enfermidade, os problemas emocionais. Nós estamos doentes emocionalmente. Aí resultado, o que acontece, apóstolo? Simples. O que a mente faz? Isso aqui é inteligente, gente. Isso aqui é inteligente. Sério, a mente, ele não sabe o que é futuro e nem sabe o que é passado. A sua mente não sabe o que é passado e nem sabe o que é futuro. A sua mente, ela só sabe aquilo que é presente. Nada mais. Então, por exemplo, se eu começar a falar, se você começar a se lembrar de alguma coisa do passado, onde você foi ferido, você começa a chorar. A sua fisiologia altera. Por quê? Porque a tua mente entende que aquilo está acontecendo naquele exato momento. Não é algo que aconteceu lá atrás. Ele entende que alguma coisa está acontecendo naquele momento. Por isso que o seu corpo reage dessa forma. A sua mente não sabe o que é passado, não sabe o que é futuro. Por isso que uma pessoa que ela está presa no passado, ela está em constante sofrimento. Uma pessoa que está aprisionada em situações que aconteceram lá atrás, ela está sempre sofrendo. É por isso que a nostalgia é extremamente perigosa, porque ela pode te manter num lugar e evitar que você experimente algo novo da parte de Deus. É por isso que o Senhor falou sobre o odre, sobre a questão do odre velho. Não pode receber um vinho novo. Porque se receber o vinho novo, o processo de fermentação vai fazer romper. Enquanto o seu odre for velho, você não vai experimentar de um vinho novo. Enquanto você não entender que experiências do passado apenas serviram para te conduzir a um outro processo, aonde Deus quer te levar, você não vai experimentar da parte novo de Deus. Enquanto você não entender, o relacionamento passado foi bom, mas Deus tem novos relacionamentos no tempo presente. A experiência que eu tive com Deus no passado foi maravilhosa, mas Deus continua querendo se revelar para mim no presente. Aquilo que eu alimentei e vivi lá atrás, Deus quer trazer um alimento novo para o tempo presente. É tempo de experimentar e viver o novo da parte de Deus. Saia deste lugar, saia dessa caverna, abandone este abismo e experimente aquilo que Deus tem para você. Você está entendendo isso? Está recebendo no teu espírito? Dê uma salva de palma àquele que é digno.
Você precisa. Então não esqueça, porque eu sinto. Apóstolo, porque eu estou sempre com a mente lá atrás? Porque foram onde você teve experiências. E como foram as suas melhores experiências, elas sempre estão presentes dentro de você. E elas impedem você de ver o novo da parte de Deus. As coisas mudaram. Apóstolo, eu lembro quando o senhor usava o terno, usava mesmo. Um terno tipo aquele de mocó, bem largão. O meu terno tinha ombreira. Quem lembra que usou terno de ombreira? As ombreiras. E quanto maior a ombreira, mais chique era. Aquelas ombreiras, gente, é tipo um travesseirinho, né? Alto. Mas é legal porque aquilo fazia com que seu corpo ficava tipo um Bob Esponja. Todo quadrado. Mudou, meu irmão. Mudou. Acabou, não adianta tentar pegar terno lá atrás, não, passou. Mas apóstolo, mas tem muitas igrejas que usam terno ainda, amém, glória a Deus por eles. Mas na minha vida passou isso. Passou. Apóstolo, mas antes era assim, passou, eu passei por processo, não sou mais lagarta. Passou. Eu sofri demais para chegar até aqui. Eu chorei demais para chegar até aqui. Foi consagração demais para chegar até aqui. Foi noite de choros. Foi noites e mais noites chorando para chegar até aqui. Não tente invalidar os processos de Deus na minha vida. Não invalide os processos de Deus na sua vida. Foram muitos processos para chegar até aqui. Você está entendendo isso? Aprenda a viver o novo da parte de Deus. Deus quer te levar para algo novo, experimentar algo novo da parte dEle. Segundo ponto, e aqui eu fecho e encerro. Por que a geração se perdeu? Como eu disse, a geração achou que talvez, hoje a geração da informação, a geração da tecnologia, nunca teve tanta tecnologia como tem no tempo presente, uma geração doente. Porque a geração passada era uma geração que tinha regras. E a geração hoje está descobrindo que mentiram para ela. Precisamos de limites. Precisamos de limites. Tirar limites da nossa vida é fazer-nos desbandeirar e perder o que Deus tem para nós. Tudo tem limite. A geração tentou derrubar as regras. Eu não gosto de regra, apóstolo. Eu não gosto de limite. Eu não gosto de doutrina. Eu não gosto de disciplina. Isso é religiosidade? Não. Isso é necessário para forjar o teu caráter. Precisamos de limites. Uma criança precisa de limites. Um homem precisa de limites. Uma mulher precisa de limites. Essa geração tem destruído os limites que foi estabelecido pelos nossos pais, pelos seus pais. É por isso que ela está desbandeirado, porque tem perdido e não tem caminhado sobre limites. Não há mais referência espiritual, não há mais referência mais de paternidade. Ela tem perdido limites, e é isso que precisa mudar. Precisamos voltar com os limites, porque sentimos saudade dos anos 90, porque a mãe falava: onde você está? Nós tínhamos que falar: eu estou em tal lugar. A mãe sabia onde o filho estava, sabia o que estava fazendo. Eu aprendi, começava a namorar. Quando eu comecei a namorar, minha mãe sabia onde que eu estava, o horário que eu ia chegar em casa. Tinha limites. Meu pai estava conversando com alguém que era conversando com outra pessoa que era um adulto, eu não podia chegar perto. Meu pai falou: quando um adulto estiver conversando, não chega perto. Limites. Apóstolo, mas isso é absurdo. Não, limites. Eu tenho que respeitar o nível de conversa que eles estão tendo. É para uma criança não ouvir. Limites. Na hora de pegar a refeição, eu tinha que esperar meu pai e minha mãe tirar a comida do meu pai. A mãe primeiro tirava a refeição do meu pai. Depois agora minha mãe ia lá, preparava a nossa refeição. Eu aprendi a olhar para o meu pai e respeitar o meu pai. Meu pai tem que ser honrado nessa casa. Meu pai chegava em casa e o meu irmão brigava para tirar seu sapato fedorento. E nós brigávamos para tirar aquela botina que estava com mau cheiro, com chulé. Mas para nós sentimos felizes por aquilo. Porque minha mãe ensinou para a gente
Respeite o seu pai. Honre o seu pai. Valorize o seu pai. E meu pai muitas vezes chegava em casa bêbado. Por muitas vezes meu pai chegava em casa bêbado. Nunca minha mãe levantou uma palavra para falar mal do meu pai com a gente. Pelo contrário, quando chegava meu pai, minha mãe pegava filho e colocava a gente no quarto. Não, está tudo bem, está tudo bem. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na nossa frente. Nunca vi minha mãe levantar a voz para o meu pai na nossa frente. Você perguntar se já viu seus pais brigando? Nunca. Hoje minha mãe conta para a gente o que acontecia nos bastidores, mas eles nunca deixaram a gente ver, porque minha mãe respeitava. Minha mãe ensinando: você tem que respeitar o seu pai. Seu pai bebe, respeita ele. Meu pai me ensinou: respeita a sua mãe. Isso me ensinou a respeitar a minha esposa. O que foi tirado de nós foi o limite. Hoje não tem mais princípio de honra. Hoje não há mais princípio de honra. Se alguém fala aniversário de pastor, tem aqueles que ainda murmuram e reclamam, ainda fala pelas costas, porque perderam o princípio da honra. E onde vamos parar só Deus sabe. Mas vai removendo todos os pilares da honra, do respeito, e você vai ver onde vamos parar. Honre o teu pai e a tua mãe, para que prolongue teus dias sobre a terra. Essa geração está doente, está morrendo, porque removeu o que não deveria ter sido removido. Removeu a honra, removeu os limites. As pessoas falam, me lembro, minha mãe, gente, eu nasci no lar cristão. Eu por muitas vezes via minha mãe chorando nos cantos. Minha mãe nunca, sabe o que? Nunca, eu falo por testemunho. Você nunca, quem caminhou comigo, você nunca vai ouvir da minha boca eu falar mal de um, falar mal de outro, falar mal de um profeta, falar mal de um apóstolo, falar mal de um pastor. Nunca, porque eu aprendi na minha casa a respeitar. É um princípio que eu aprendi. Eu sempre olhei para homens de Deus com muito respeito, com muito temor e tremor. Eu ia conversar com os meus pastores e eu olhava para baixo, eu não conseguia nem olhar para os seus olhos, porque o medo, o temor que eu tinha dentro de mim. Hoje as pessoas não respeitam mais. Ela fala mal dos seus líderes como se estivesse falando dos seus cachorrinhos. Mas a conta está chegando para essa geração. Uma geração doente, morta espiritualmente, sem vida com Deus. Mas eu creio nos remanescentes. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que sabe que há limites, e esses limites foi estabelecido pela palavra de Deus. O limite da honra, do respeito, do princípio, do temor e do tremor, porque podem mudar homens, podem mudar estações, mas a palavra de Deus permanece e permanecerá eternamente.